Bem-vindo a mais um episódio do ADV Boss Podcast. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Arthur, um Shark Tank da Baixada Santista. Eu não poderia falar outra coisa. Arthur, obrigado por vir. Estou gravando com ele aqui num horário um pouco, né, em um dia que, né, um sextou aí. Mas, Arthur, eu queria te agradecer por você vir até o podcast. Muitos podem se perguntar, pô, por que tu tá trazendo um empresário para um podcast que é para advogado? Mas eu acho que é tudo totalmente alinhado por você ser empresário e agora ter uma atividade que conversa muito com a advocacia porque envolve empresas, né? Cara, se apresenta um pouquinho para mim, aí fala teu nome, a idade, o LinkedIn. Se apresenta aí, meu velho. Não, beleza. Queria primeiro agradecer, né, pelo convite. Meu amigo, inclusive, da faculdade de Direito, né, querendo ou não, da faculdade de Direito, que não terminei, mas fiquei um tempinho lá. E primeiro, parabenizar pelo projeto, né? Já vi o primeiro episódio com o Otávio, muito legal. E eu sei que todo o projeto é um sonho também, né? Assim, investimento, tempo, energia. Então, parabéns, né, por você ter começado esse seu caminho. Que seja muito abençoado, que dê muitos frutos. Obrigado. Você é um cara, né, já te falo isso em off várias vezes, mas assim, você merece demais, assim, todo sucesso na vida. Vai fazer eu chorar, pô. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Então, assim, queria agradecer também pelo convite, né, por essa moral que eu tô recebendo. E é isso, na verdade, meu nome é Arthur Veloso. Sou presidente dos Senhores, que é o Sindicato de Bares, Hotéis, Restaurantes da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, né? 27 cidades que a gente compreende. E sou também empresário, né? Tanto no ramo de restaurantes, com o Agostinho Burger, que é uma hamburgueria delivery, que vai reinaugurar nesse mês, quanto também em academia, né? Tenho a Up Academia, tenho o Box Aero Shark. Mas, assim, ultimamente, quem tem drenado muito meu tempo, né? Assim, investido bastante o tempo na questão dos senhores, do sindicato, que acabei, assim, me encontrando na questão de propósito também, de poder ajudar as pessoas. E assim, estou muito feliz, assim, muito honrado, porque eu sei que eu sou o mais novo presidente, né, do sindicato, talvez o mais novo da Baixada em relação a outros sindicatos com relevância. Sei da responsabilidade, né? Tô muito confiante também no trabalho da nossa diretoria, que são pessoas, assim, muito capacitadas. E a gente veio, na verdade, para transformar mesmo, para causar um impacto, para revolucionar, para tirar um pouco aquela pecha de sindicato, coisa arcaica, né? Tá ultrapassada, né? O que a gente está imaginando é colocar sempre na vanguarda, colocar os senhores, o nosso setor sempre na mídia, né? Bater em todas as pautas que acabam atrapalhando bastante o nosso setor, que são várias, né? E a gente percebe que tudo depende de vontade política, e vontade política só faz ou com pressão, ou com mídia, né? Ou com comoção social. Então, o nosso trabalho é justamente para intensificar algumas pautas que eu tenho certeza que vão ajudar muito, né? Todos os empresários, principalmente do nosso setor, mas do comércio no geral, daqui para frente. Então, essa é a nossa principal meta, é poder fazer uma transformação positiva. Antes de entrar no assunto do sindicato, apesar de a gente já se conhece e tudo, mas eu queria voltar um pouquinho porque vincula um pouco essa questão de você ser empresário, né? Desde que eu te conheci, eu já te conheço já aí uns 10 anos, talvez, por aí. E você sempre já estava nesse setor. Como é que começou isso aí, cara, de você empreender? Porque é difícil, tem que ter culhão. Tem que ser maluco. Tem que ser guerreiro. No Brasil tem que ser maluco. Como é que começou isso aí, velho? Como é que você virou empresário? Eu acho que você nasce, né? Assim, acho que tem que ter esse gosto pelo risco, esse gosto de tentar fazer alguma coisa diferente, de impactar. Eu acho que esse amor de mesmo, às vezes, no começo, as coisas não caminhando da maneira como você quer, porque é sempre assim, né? Ninguém começa lá em cima. Claro que seria pior também, porque a queda também seria rápida, porque não construiu para chegar, né? E eu acho que, assim, acaba te testando, a vida te testa para saber se é realmente aquilo que você quer, né? Então, assim, eu amo ser empresário. Mas deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui. Tu acha que empresário, empreendedor, ele é nato, a pessoa nasce para liderar pessoas, ou a pessoa
pode ser que não tenha um perfil de ser empresário? Nasce, é dom. Não, eu acho que tudo dá pra aprender na vida, assim, não tem nenhuma... Acho que não tem nenhuma pergunta sem resposta. E acho que sempre se você quer fazer algo, tem algum gap de conhecimento que você ainda não tem, que você tem que buscar pra resolver aquele problema. Eu pergunto porque, assim, velho, eu percebo que empreendedor, ele lida, isso que você falou de assumir riscos, né? Isso traz pra pessoa uma dor de cabeça absurda, né? Porque quando a gente fala de assumir riscos, nós estamos dizendo que dentro de uma estrutura que nós estamos montando, existem pessoas que dependem do nosso trabalho, né? E são famílias que dependem do nosso trabalho. E isso, às vezes, nem todo mundo consegue lidar de uma forma saudável com isso. Não, né? porque muitas vezes... É pressão. Tá todo mundo recebendo menos você. É isso que eu ia falar. O Ou você prolabore ali, às vezes, não existe. Ou é negativo. Você tá ainda colocando porque você acredita muito naquilo. Então, acho que realmente... Acho que tem esse teste. Você tem que, acho que, nascer também com essa predisposição de querer arriscar. Trabalhei a vida inteira, no final da minha vida, vou lá e vou ser empreendedor. Sei lá, sabe, assim, eu acho que tem vários outros investimentos que mais alinhados do que fazer, às vezes você coloca em risco todas as suas economias, né? Então, ou se você for fazer, começa pequeno, né? Vai testando, vai vendo as coisas. Eu acho que todo mundo pode ser tudo, né? Eu sou bem dessa teoria de prosperidade também. Acho que todo mundo pode ser muito próspero. E acho que quanto mais pessoas prósperas, melhor a vida. Melhor para a nação, melhor para todo mundo. Para o mundo, né? É. Acho que tem essa mentalidade de abundância. E sempre quem tem essa mentalidade, né? Se não tem essa mentalidade de escassez, você vê que essas pessoas crescem, né? Quem tá sempre naquele mundinho, pensando pequeno, a pessoa nunca consegue crescer. Assim como as pessoas que também pegam atalho, né? Todo mundo que pega atalho tá sempre no mesmo lugar. Sempre. E eu até conversei com o Dr. Otávio no outro episódio que nós tivemos. Eu perguntei justamente a mesma coisa para ele, porque eu falei, poxa, é tão comum, e você que tá dentro das mídias sociais, e eu sei que você acompanha, você tá dentro ali desse mundo atual, assim, todo mundo bate em CLT, né? Todo mundo tem que ser empresário, aí sempre tem uma discussão, uma briga ferrenha de CLT. Ser CLT hoje em dia virou até motivo de meme, né? A gente vê assim, né? Mas, mas a gente não concordo. Mas assim, cada um tem um perfil, né? Exatamente. É perfil. Eu acho que todo mundo pode ser o que quiser, né? E você consegue ser muito bem sucedido em qualquer área, em qualquer segmento. E muito engraçado que você falou do Otávio, assim, falou de onde começou. Eu também comecei fazendo festa. Também então conta isso aí. Porque ele falou ele falou que a trajetória dele foi curta e foi fracassada. É uma área que eu gosto muito, não faço mais, porque é loucura. Essa área é loucura. Ou você perde muito, ou você ganha muito, né? Mas era uma área que eu era apaixonado, tanto é que antes de fazer faculdade... Foi assim que tu começou, então? Foi. Empreender assim? Antes de fazer faculdade de administração, que eu sou formado em administração de empresas, eu não queria fazer faculdade, né? Eu queria fazer evento. Eu falei, não, vou abrir uma empresa de evento, não preciso de faculdade, vou fazendo, vou aprendendo... E graças a Deus, meus pais não deixaram eu fazer esse absurdo, né? Até porque eu era dependente deles, né? Então, eles falaram assim, não, você vai fazer faculdade... E acabei começando a fazer umas festas em Santos, festinha e tal. Eu falei, peraí, dá pra ganhar dinheiro e tal. E aí, até no meio da faculdade, fiz uma outra festa que eu ganhei bastante dinheiro de final de ano. Eu falei, acho que é um caminho, hein? Quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer uma empresa de eventos. Aí eu fiz mais uma, perdi bastante dinheiro. Aí eu falei, não é o caminho, aí né? Ficou igual ali. Ficou elas por elas. Ficou elas por elas. Eu falei assim, não, é muito, né, montanha-russa, então não vai rolar. E aí eu fui me descobrindo também na faculdade, foi uma experiência muito, muito positiva na minha vida. Abriu minha visão, porque na minha sala tinham pessoas assim muito capacitadas, e ainda são vários expoentes já do mercado. Então eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu mal sabia falar inglês direito, e era obrigatório para algumas matérias, que a gente usava livros e tudo mais em inglês. E meus amigos falavam francês, alemão, espanhol, e eu falei assim, eu tô me sacrificando aqui, né? Eu levo 4 horas para estudar a mesma matéria que uma pessoa da minha sala leva meia hora, 1 hora. Mas isso me fez crescer bastante. Dentro da faculdade, eu fui presidente do DA, lá também participei das eleições internas, porque era uma coisa que eu me identificava bastante, né? E também participei da bateria, fui diretor da bateria, por mais que eu não tenha dom musical nenhum, mas era uma galera que eu me conectava muito e foi fundamental, acho, para minha vida. Até por questão de liderança, de ser testado, porque era um grupo de pessoas muito mais velhas na faculdade que exerciam muita influência. Então, né, quando pegam um bicho, alguma pessoa que está ali no 2º ano,
dominando um grupo desses é mais complicado, todo mundo quer te testar. Sempre assim, né? Sim. Hoje eu também sinto isso, né? Nas funções que eu tô, eu percebo que às vezes as pessoas querem te testar para saber até onde você vai. Até onde pode bater nesse prego aí, até onde Pra vai mim espanar. tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. Eu sempre falo que, assim, minha relação com qualquer pessoa começa sempre no zero. Vou dar qualquer chance pra todo mundo, pra gente construir alguma coisa positiva. Então, eu que atrasei contigo hoje, a gente Não, começando é que você zero. já tava muito mais... A nossa relação Não, já porque tá muito... Eu comecei o podcast hoje quase que chorando, me lamentando. O meu atraso com o Arthur. Fui despejado, fui despejado. Ele falou pra mim quando eu tava subindo as escadas, pô, caramba, tu me colocou no quarto dos monstros. Castigo do monstro, né? Castigo do monstro. Falei, caramba, comecei a... Mas que bom que começou a estar 0x0. E aí, assim, na faculdade, acabei me formando. Aí, depois de me formar, eu morei um pouco fora. Morei um pouco na África do Sul, em Barcelona, que nem o Otávio também. E morei também em Londres. E aí, eu voltei pra cá para justamente ir tocar as empresas da família, junto com a minha família, que no caso eram as academias. E aí, a gente expandiu bastante. Teve uma época que a gente teve 4 academias. Isso que eu ia te perguntar. Porque o Arthur, ele tem algumas empresas, né? Dentro desse guarda-chuva das empresas que você trabalha, que você direciona, qual que foi a primeira, assim, e qual que foi o inicial ali? A UP Academia. A UP. A UP a gente já tem há 17 anos. Pô, bastante tempo. Bastante tempo. Eu achei que fosse a Fit Fan na época. Não, a Fit Fan... Porque eu te conheci nessa época. Não, foi quando eu larguei a faculdade de Direito. Entendi. Eu larguei porque... Eu acho que na época eu tinha umas 3 academias. Aí eu peguei o restaurante e aí minha vida ficou um inferno. Eu lembro até que o que tomou a decisão... O pessoal que estuda à noite, que era o meu caso, geralmente é um pessoal que leva um pouco mais a sério a faculdade, porque depende... Porque trabalha durante o dia, é um pessoal mais velho. Mais velho, então assim... Eu me identifiquei muito com aquela galera. E aí eu lembro que eu estava no 3º ano, fui começar uma aula lá. Eu era representante de sala também, junto com uma outra amiga minha, Bianca, advogada. Ou seja, além de tudo que eu já fazia, ainda era representante de sala. E aí eu cheguei na sala, aí o professor, atrasado, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro. Aí cheguei atrasado, aí o professor falou alguma coisa, eu estava sentando. E aí acho que a Bianca não estava na sala. E aí ele falou, pô, mas quem é o representante de sala? E eu tava nem prestando atenção, você tava acabando de sentar. Aí a galera, pô, Arthur. Aí depois ele falou alguma coisa assim, por isso que a gente sabe que brasileiro não sabe votar certo, alguma coisa assim, né? Primeiro dia de aula. Aí eu falei, pô, professor, sabe, você me conhece, sabe quem eu sou? Aí todo mundo assim, Arthur, fica quieto. Aí eu falei, não, pô, você nem sabe a minha história, você não sabe o que tá acontecendo na minha vida pra você vir e falar uma besteira dessa. Não, e aluno que estuda à noite, eu estudei os 2 períodos, de manhã, uma fase da minha vida, e já estudei à noite. Realmente, faculdade, aqui em Santos, faculdade de Direito, à noite, normalmente é o pessoal que já trabalha, pessoal que tem filho, pessoal que tem empresa, pessoal que... Não é mais garotada. Ninguém tá brincando não é alguém que acabou de sair do ensino médio, né? Já é alguém que tem uma história, né? Às vezes pessoas que estão na 2ª graduação. Então, realmente, não dá pra... Pessoas que levam muito tempo pra chegar até lá, né? Não sabe quantos ônibus e não sabe que cidade a pessoa vem, às vezes. Porque às vezes a pessoa vem de Peruíbe, vem de uma cidade... Muitas pessoas. Cara, muitas pessoas. Se fosse Itariri, 2 horas daqui, pô. E aí falta um pouco de empatia, às vezes, em algum momento, né? E aí naquele dia eu também não tava muito satisfeito. Aí ele falou isso e falou, pô, você não tá satisfeito, então pode pegar suas coisas e ir embora. Eu falei, com o maior prazer do mundo. Parecia ensino médio. Levantei, fui lá na secretaria, falei, pode cancelar. E aí eu percebi que realmente eu não tava conseguindo lidar com todas as empresas, mais o bar que eu tinha acabado de pegar, né? Bar-restaurante. E eu não entendia nada. Então, era um negócio que precisava muito da minha dedicação. E eu falei, pô, não tá sendo bom pra mim, né? Assim, sempre fui workaholic, sempre trabalhei muito. E aí, quando eu peguei o bar, justamente eu trabalhava todos os dias na academia, no box CrossFit. Final de semana, e também no bar, né? No restaurante. E no final de semana, eu atendia também no Fit Fan. Então, minha vida era 100% trabalho todos os dias. Porque quando o restaurante estava fechado para limpeza, a academia estava aberta. Então, assim... E no final, o empreendedor se ninguém resolver o problema antes, ele vai chegar em você. Então, só chega em você os problemas que ninguém resolveu ainda. Então, é só aqueles problemas de verdade, né? Não é... Isso porque eu imagino que você teve uma estruturação de delegar também bem a tua empresa. Porque...
Às vezes também, se a pessoa não delega de forma correta dentro da empresa, às vezes problemas que outras pessoas poderiam estar resolvendo vem para você. Coisa que, precisa comprar papel higiênico. Será que não tem ninguém aí que possa passar? Não, eu sou muito fã de delegar, até porque é só assim as pessoas vão se desenvolvendo. E se, por exemplo, eu tenho disponibilidade para fazer mais coisas hoje, é porque justamente eu tenho um time muito bom que me ajuda e faz a gente chegar nos resultados também. Então, assim, eu mais fico na supervisão e direcionamento do negócio do que no negócio em si. Então, eu vou acompanhando só os pontos que eu acho que são mais relevantes. Qualidade de serviço, né? Vendas, vendas, assim, não tem nada mais importante do que vendas em qualquer empresa. É o pulmão da empresa. Você pode sonhar o que você quiser. Se você não vende, morreu. É verdade. Então, e até um mindset que eu quero trazer também para essa parte, né, pública, né? De empresário mesmo, né? Porque o nosso mindset você tem que resolver o problema. Não interessa. Até tive uma reunião ultimamente com os secretários e eu lembro que tive falando, a gente está fazendo esforços nessas pautas para poder avançar. Eu falei, o meu pensamento, esforço não resolve o problema, entendeu? Esforço é legal, acho justo. Tem que botar a mão na massa, tem que se sujar. Mas, enquanto você não resolver, não adianta nada o seu esforço. Então, assim, se eu me esforcei pra caramba na minha empresa e mesmo assim eu não vendi, não consegui pagar minhas contas, eu vou quebrar e vou falir. Então, a vida não se importa com o seu esforço. Perfeito. A vida só se importa se você realmente consegue chegar. entregar o resultado ali. Ô, Arthur, e aí você saiu da faculdade de Direito, foi para administração. Não, já era formado. Ah, tu já era formado. Então, tu estava na segunda graduação. E qual que foi, assim, os teus desafios, assim? Porque você é novo, né? Na época, a gente está falando do quê? De 8 anos. Não mais anos. tão novo, né? Não, você é novo. Já fui. Mas, assim, a gente está falando de quê? De 7 anos atrás? 8 anos atrás? Então, você era... mais. Entendeu? Você tava ali na casa dos 30 ainda. Uns 10, né? A gente se conheceu 10 anos. Então, assim, qual que foi os seus desafios que você teve ali? Porque você era muito novo, né? Tinha ali uma estrutura que dependia de você. O que você sentiu ali que você... eu tô precisando... Primeiro, se tinha consciência do que você precisava trabalhar e como é que você lidou com isso? No momento do Fit Info ou no momento da faculdade? Não, depois da faculdade. Porque como tu se formou, aí você tocou a vida ali full time nas empresas, né? Que você comentou. Ali, caramba, tem um desafio. Porque é um guarda-chuva, é muita coisa, né? O que a gente aprende é que, assim, a faculdade não ensina nada do que a vida Porque real, assim, né? só complementando a minha pergunta, porque, a gente tá falando de academia. É um setor fitness, Sim. é uma coisa. Aí a gente tá falando de bar, de lanchonete, restaurante, é outra coisa. Então, assim, são públicos diferentes. Não, apesar da idade, talvez alguma coisinha outra possa ser parecida, mas a finalidade é outra. São outras empresas e que tem outras estratégias e outras dinâmicas, né? Como é que você conseguiu lidar com isso? As dificuldades que você teve? Onde que você buscou recurso intelectual para conseguir lidar? E hoje tá conseguindo lidar com tudo. Eu sou muito, muito nerd. Assim, Tá, quão nerd? Eu gosto, assim, eu tenho uma rotina de leitura diária que eu tenho que seguir. E o nerd é ao ponto de eu me matricular na faculdade de Direito porque eu queria aprender. Saber das leis. Não porque eu queria ser advogado, nem prestar concurso, nem nada. Porque realmente eu amava o assunto. E era só por questão pessoal mesmo. Tá, entendi. Era como se fosse um hobby meu. Em vez de eu jogar bola, pra mim eu ia na faculdade de Direito. Entendi. Porque ali eu tava tendo um momento de prazer na minha vida. Então, assim, pra mim era isso. Até hoje é assim. Gosto muito da matéria, acabei não conseguindo concluir. Mas então, assim, o que a gente aprende quando a gente sai da faculdade, né? A gente sai com aquela arrogância do jovem, né? De que você sabe tudo, né? Eu até achei engraçado que eu me lembro eu já me senti arrogante quando eu formei em administração. Aí, quando eu entrei na faculdade de novo, eu já entrei com outra cabeça, mas eu lembro do primeiro ano que eu falo assim, não é possível. As pessoas às vezes não respeitam os professores que têm um vasto conhecimento e tem alguns ministros do STF aqui na sala, sabe? Assim, querendo dialogar, cheirando a leite, né? Às vezes não sabe nada e com uma arrogância absurda. Eu falo assim, é do jovem, eu acho. Não tem nem registro na carteira de trabalho e já acha que é Deus. Aí, quando você chega no mercado de trabalho de verdade, você descobre que você não sabe nada. Né? E a administração é a mesma coisa, né? Quando eu fui tocar a empresa, de verdade, né? Não fazer um evento, mas tocar uma empresa, eu descobri que realmente eu não sabia nada. E aí é buscar recurso, né? Buscar recurso estudando, né? Eu acredito muito no conhecimento direcionado. É que eu sempre acompanho as redes sociais e eu sempre vejo você em imersões ali, em congressos em São Paulo, com pessoal que só faz isso, né? Que é só para empresário mesmo, que é uma coisa bem nichada, porque você, eu imagino, quer estar dentro desse ambiente, né? Porque isso acaba te
te alimentando, né? Para você conseguir reproduzir isso nas suas empresas, né? Sim, né? Eu acho que tem vários pontos de impacto que você pode ter com o conhecimento. Não só a parte, né, de leitura e tudo mais, e obviamente, sempre direcionado. Por exemplo, Arthur, você está lendo literatura? Não estou lendo. Por quê? Porque literatura não vai fazer eu chegar no meu objetivo. Uhum. Então, nesse caso, é um jeito, uma visão minha. Eu só leio aquilo que eu preciso saber para o próximo momento. E é sempre em ordem de prioridade. Então, eu estou com problema de vendas. Eu vou ler coisas relacionadas a vendas, ou eu vou fazer cursos, imersões, palestras e tudo mais, relacionado ao tema que eu não estou desenvolvendo da maneira que eu deveria. Então, assim, não é, vou ler para relaxar. Não, eu não gosto de perder meu tempo nisso. Então, se eu estou lendo, para mim é trabalho também. Eu estou estudando. E aí, cara, como é que beleza, você até falou, pô, caramba, eu sou meio workaholic e tal. E o tempo livre ali? Tu consegue ter um tempo de... Hoje não eu tenho. desligar, Hoje não eu desligar, tenho. mas... Né? Pô, tu tá com cabelo hidratado, com a pele bonita, tem que ter um tempo livre aí, pô. Hoje eu tenho, porque na época do Fit and Fun não tinha. Não tinha. Eu vivi realmente um caos, me traumatizou bastante. Mas era por conta do horário? Era por conta de sempre estar trabalhando, né? E aí, no final de semana, que é quando as pessoas descansam, esse setor, né, de bar, hotel, restaurante, esse é o setor que mais está pulsando quando está todo mundo descansando. Ele está trabalhando também quando está todo mundo trabalhando e ele está trabalhando a milhão quando está todo mundo descansando. Então, é um perfil muito específico que vai para esse setor. E aí, quando você acaba não tendo uma válvula de escape, você acaba tendo alguns problemas. Eu lembro até que na pandemia, a gente teve diversas dificuldades, a gente montou um grupo de mobilização civil entre os donos de bares para fazer manifestação, fizemos 3 manifestações na cidade, coisa que a gente nunca pensou em fazer na vida. E eu lembro que eu estava falando até com alguns empreendedores e eles falaram assim, Arthur, se você não desacelerar, você vai ficar doente. Assim, a gente está vendo isso acontecer. Outros colegas perceberam isso. Outros colegas. Estava dando sinais. E aí eu falei assim, eu vou só passar a pandemia. Se eu conseguir passar a pandemia sem as minhas empresas quebrarem, que era meu grande objetivo, né? Por questão de família e tudo mais, você vê, pô, seu sonho, seu trabalho, seu investimento de anos. E aí você vê uma situação externa no mundo acontecendo e você pode perder todo o patrimônio da sua família, você pode, né, ter que dispensar várias pessoas, né? A gente pregava, acho que naquela época já, umas 70 pessoas. Então, assim, 70 famílias que você ia deixar, né, sem recurso e no final tá tudo na sua responsabilidade. Você tem que arranjar uma saída. Se você não arranjar, todo mundo perde. Então, acaba sendo muita pressão e você tem que ter calma, porque não adianta você ficar nervoso nesse momento, que aí tudo começa a ficar muito turvo. Porque nesse momento está todo mundo desesperado, né? Tá todo mundo desesperado. E o que acontece geralmente quando tá todo mundo desesperado? Você trava. Exato. E se você travar, você também não resolve o problema. Então, você tem que respirar um pouquinho, colocar o pé no chão e falar, tá, qual é o caminho que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? É sempre o próximo passo, né? Não precisa ir muito longe. É o próximo passo que eu tenho que fazer. E aí, eu até combinei, eu falei com eles, falei assim, gente, eu vou livrar nossas empresas desses problemas. Falei com todos os nossos colaboradores na época. Falei, se vocês confiarem em mim, eu vou dar meu máximo. Na época até do Fit and Fun, naquela época foi muito marcante para mim, porque eu tinha várias empresas e não dava para salvar todas de mesmo tempo. Né? Então, eu falei, preciso priorizar as empresas e vou salvando uma de cada vez. Foi o combinado que eu fiz com a minha família. E aí, o Fit and Fun acabou sendo a última, que eu falei, vou dar atenção para isso. Aí, daí que a gente abriu o delivery e tudo mais. E eu falei com meus funcionários, eu não tinha mais dinheiro para pagar eles, né? Tinha a questão do governo, que pagava uma parte e tal, mas assim, mesmo assim não ficava bom para ninguém. E eu falei para eles, assim, gente, é o seguinte, se vocês não tiverem tudo bem, eu faço a rescisão com vocês, para mim, fecho o bar e vamos seguir a vida. Por quê? Porque eu não tenho energia para conseguir continuar tocando, porque eu já tenho que salvar as outras empresas ainda. Não acabou a pandemia. Tava no meio da pandemia. E o outro setor, porque o alimento, querendo ou não, ele é difícil, mas o que eu acho que talvez foi por isso que você priorizou foi o da academia, porque realmente no lockdown ficou fechado mesmo, né? Não, assim... E porque a gente, no caso da academia, a gente era muito grande. Entendi. E tinha muitos funcionários, muito investimento. Então, era uma priorização meio que óbvia. É mais gente e mais investimento, eu tenho que salvar ali primeiro. E aí, eu falei, depois eu vou pro restaurante. E quando eu cheguei no restaurante, eu falei isso pra eles. Eu falei, gente, na boa, eu não tenho mais dinheiro. A nossa família vendeu o carro, a gente entrou em endividamento pesado na época da pandemia, que estamos até hoje carregando. E aí, às vezes, ninguém entende esse lado do empreendedor, né? Fala assim, tá ganhando muito dinheiro. Cara, eu pago a conta da pandemia até hoje, né? Do restaurante já não pago mais, mas assim, das academias ainda pago. Porque naquela época a gente pegou muito dinheiro para justamente continuar aberto e também para se reinvestir naquela época. E eu falei com meus funcionários do restaurante que eu não tinha mais como ter recurso para conseguir manter os salários deles em dia ali. E para mim, eu tinha recurso para finalizar.
E aí eles falaram assim, Arthur, a gente trabalha para você de graça. Aí o que precisar aqui, a gente trabalha de graça, a gente tá contigo, a gente sabe que você não tá sacaneando. E eu falei, beleza. Eu falei, já que se vocês fizerem isso, eu falei, vou dar um máximo para poder salvar essa empresa e salvar o emprego de todo mundo. E eu falei, é o meu compromisso, eu não tô mais aqui para ganhar dinheiro nem nada disso, eu tô aqui pra gente continuar unido, porque... Era uma questão de honra ali pra ti, né? São as coisas que valem a pena na vida, né? Porque, assim, dinheiro não é... Acho que não é o principal motor da sua vida. Se for isso, é muito triste. Mas eu acho que é a relação que você tem com as pessoas, o propósito que você tá seguindo na vida. Então, dali em diante, a gente conseguiu sair. E aí, passou a pandemia, né? 2 anos disso, mais ou menos, né? Passou a pandemia, a gente conseguiu ficar bem com todas as empresas. E aí, eu desacelerei. E aí, eu falei, quer saber? Eu não tenho mais condições de ir todo final de semana trabalhar no Fit n Fun, né? E me dedicar a atender mesa, a resolver problema na cozinha, tudo que é mega desgastante, gente que falta. No nosso setor, ele é um pouco ingrato nisso, porque é sempre muito turnover de todas as empresas, é assim, porque é um emprego de base. Muita gente está começando no mercado de trabalho, começa pelo ramo da alimentação, às vezes se encontra e cresce nesse ramo, mas às vezes está ali só para pagar a faculdade ou para o começo de carreira e depois vai para outro setor. Então, é um setor que está sempre necessitando de dedicação, né, de intensidade, de energia. E eu falei, não consigo mais. Então, eu falei, o combinado é, se eu conseguisse livrar as empresas, eu não venho mais de final de semana. Aí, eu comecei a não vir mais. Aí, depois eu falei, quer saber? Não tenho mais energia para tocar um bar, porque realmente é muito diferente. Eu falei, mais delivery é algo que eu me encontrei, achei muito legal, tenho vários planos para delivery. E eu falei, então eu quero ficar nesse ramo mais de restaurante do que de bar. Acho que bar é desgastante. E aí foi por conta da pandemia e dessa necessidade pessoal tua que nasceu o interesse de trabalhar e ficar à frente de um sindicato ou não? Porque é o mesmo setor. A pandemia mudou minha vida, na real. Pro bem mesmo. Óbvio, todo mundo teve perdas, não só financeiras, mas principalmente de vidas e tudo mais. Mas na minha vida, acho que foi aquele momento da verdade que define qual caminho que você vai, sabe? Tem 2 caminhos e você tem que escolher. E a gente acabou montando um grupo na pandemia, porque a gente achou que naquele momento as autoridades não estavam fazendo as coisas justas para o setor. Tanto o bar como o restaurante, quanto a academia foram os primeiros a fechar. E os últimos a abrir. A gente ficou 4 meses na primeira onda. Lockdown ali, né? Fechado. E depois a gente voltou a fechar de novo. Depois de um tempo, a gente voltou a fechar de novo. Quando a gente achou que já nunca mais ia fechar. E a gente viu outros setores abertos. E a gente ficou bem revoltado na época, porque falou assim, a gente quer seguir as mesmas normas. A gente não quer norma diferente. Só que não tem como a gente pagar as contas sem poder abrir, sem poder trabalhar, sem o mínimo de dignidade, né? Com todo mundo. E muita politicagem naquela época, a gente decidiu reunir todos os donos de bar e restaurante, que a gente tinha contato, e começamos a organizar movimentos, né, para justamente impactar o público, né? E deu muito certo. Na verdade, a gente fez uma primeira manifestação que a gente nunca tinha feito na vida, um bando de empresário que não é manifestante. Tu não foi de Chapolin, não, né? Não fui de Chapolin, mas assim... Pra quem não sabe, ele faz as corridas da UP, que tem aqui a 5 quilômetros, né? As que tem aqui, ele corre de Chapolin. Então, ele já apareceu na tribuna aqui. O maior pelotão dos 10 quilômetros da tribuna aí, esportiva é o da UP. Já há 7 E você anos. estava encabeçando ali como Chapolin. Sempre de Chapolin. Porque não tenho mimimi pra nada, né? O que precisar fazer, eu faço. E aí, nisso, a gente fez a mesma coisa. Hein? Fazer a manifestação, ninguém queria fazer manifestação. A gente fez manifestação porque, na época... É um setor... eu tô perguntando aqui uma pergunta... É algo honesto. É um setor muito tradicional? É muito tradicional. Aqui na região? É o setor, assim, a gente não tem os dados exatos, mas com certeza é um dos que mais empregam na região. No estado de São Paulo, em 2023, foi o setor que mais empregou. Desculpa, deixa eu reformular. Quando eu digo tradicional, até o pessoal mais velho, assim, mais antigo, de uma cabeça até um pouco mais... De querer botar a cara numa manifestação, de querer... Não? Eu acho que é um setor muito próximo. A gente vê a relação de dono e empregado nesse setor muito junta. Porque tá todo mundo ali transpirando junto o tempo inteiro. Então, eu acho que é um dos setores mais próximos de unidade de empresa. E tem de tudo, obviamente. Tem pessoal mais velho, tem pessoal mais novo. Mas, assim, de qualquer forma, é um setor que você precisa estar em atividade, em movimento. E aí vocês conseguiram ali organizar e ter um engajamento para poder... Conseguimos. Naquela época, a gente fez uma manifestação e só a gente, sem ninguém, sem sindicato, sem nada. Aí fizemos uma manifestação, aí no dia seguinte o prefeito me ligou, nunca tinha recebido uma ligação, o prefeito me ligou, falou, vamos ter uma reunião. No dia seguinte, na prefeitura, a gente foi negociar. Aí eu conheci, na época, o presidente do sindicato, que é o Heitor, que para mim é um pai.
e acabou me adotando aí. Aí a gente se deu muito bem nesse começo, ele acabou me levando para todas as reuniões, e eu não era do sindicato nem nada, eu era associado, sempre fui associado, sempre paguei o sindicato, mas eu não fazia parte das reuniões, não podia, porque tem que ser chapa eleita de diretoria. E aí, nesse mesmo ano, ele me convidou para ser diretor do sindicato na chapa dele, que estava tendo reeleição. Aí eu participei, fiquei 3 anos. Aí, quando finalizou ano passado, a gestão dele teve uma troca, e aí eles me escolheram para ser presidente, a gente montou uma chapa, e ficou metade da gestão anterior, porque é uma gestão que a gente já trabalha há muito tempo, e fez a guinada do nosso sindicato, foi a gestão anterior. E com um pessoal que eu trouxe justamente dessa época de pandemia, que foi o pessoal que se dedicou, colocou a cara a tapa, sem medo de fiscalização, sem medo de expor a opinião, porque hoje tudo você acaba sendo cancelado, mesmo você falando a verdade, falando a coisa mais óbvia do mundo, tem um monte de mimimi, e aí você acaba sendo cancelado, mas teve gente sim que colocou a cara, se expôs, então eu chamei essas pessoas porque eu falei assim, se vocês também querem fazer revolução, né, colocar uma coisa diferente, tá aqui a oportunidade, aqui é um poder constituído para você poder fazer isso, e tem outro peso, o nosso setor é um dos maiores da região, se não o maior, então... E o que eu até, replicando uma pergunta que te fizeram numa entrevista que eu vi que você deu, CBN, se eu não me engano? Pode ser. São tantas, né? Não, pode ser. Não, pode ser. Cara, por que que Santos tem de especial? Eu sei o que tem, mas eu quero que você fale. Para ter tanta interesse de bares, pô, quando a gente vai ali, por exemplo, eu moro do lado de cá, né, de Santos, né? A gente tem a Tolentino, tem ali aquele miolo ali, mas, por exemplo, a Ponta da Praia agora, bicho... Quase uma nova Tolentino. Entendeu? Então, assim, o que gera tanto interesse no empresário abrir uma empresa, um negócio nesse setor que é muito competitivo e é assim, porque mexe com desejos e o interesse do cliente ali? Eu acho que é um setor muito gostoso de você tá dentro, assim, eu sou suspeito porque eu tô nele, né? Mas... é aquele negócio que é um setor do entretenimento, é um setor que você se imagina, fala assim, pô, seria muito legal ter um bar, seria muito legal ter um restaurante. Enquanto cliente, você pensa isso, né? Fala, pô, seria legal. Acho que eu consigo fazer, e você sempre tem, você tá lá comendo com a sua família, você tá tomando você tem umas ideias que fala assim, pô, ninguém fez isso daqui. Não tem isso em Santos ainda. Não tem isso em Santos, ou não tem esse atendimento, não tem esse drink, não tem essa comida, ou ninguém percebeu que isso daqui não existe ainda, e você vai lá e se joga. Óbvio, muitas vezes pode dar errado, mas muitas vezes pode dar certo também. Então, só que é um setor que ele muda muito, né? Mexe muito, justamente por causa disso. Você vê que tem muitos empreendedores que não são do setor, que nem eu era, né? Eu tinha só academia, só nessa parte de saúde. Por isso que era outro setor. E me joguei nessa, mas por quê? Por prazer. Porque eu falei assim, pô, eu seria muito feliz se eu tivesse um bar-restaurante. Vamos fazer? Vamos. Com aquela arrogância de jovem, né? Falei, pô, já tô facinho, na academia, isso daqui é moleza, né? Já tô há muito tempo tocando academia grande e tal, restaurante, molezinha. E no final, muito mais difícil, né? Porque eu tive que lidar com perecibilidade de alimentos, dos itens, né? Níveis de exigência, de vigilância sanitária, questão de atendimento, eu acho que assim, bar, restaurante, hotel, é programa ao vivo, né? Então, assim, as coisas acontecem na hora. Você tem que resolver na hora. É um prato que atrasou na hora. Tem que improvisar e resolver na hora ali. Você produz, atende, é uma prestação de serviço, ao mesmo tempo que é um produto que você está servindo. Então, assim, eu acho que é muito complexo. É um sistema muito complexo. Tem controle de estoque. Por exemplo, eu não tenho que controlar estoque na minha academia. Por quê? Porque eu não vendo produto, né? Hoje eu vendo também, porque eu tenho uma loja lá dentro. Mas, assim, antes eu não vendia. Então, no restaurante, são quantos itens, né? Para você fazer um prato, quantos itens vão naquele prato? Né? Rendimento e divisão de cozinha. Por não entendia nada disso. Então, pô, por que essa cozinha é desse jeito, com essa praça? Então, assim, eu tive que aprender muito. Então, eu vejo que o empreendedor que não é do setor, ele acaba se encantando pela parte boa ou pelo momento de lazer que ele tem. Mas ele não consegue enxergar toda a dificuldade que estava por trás da cortina, ali no backstage, como que estava funcionando. Você falou que você sempre gostou de vendas, né? E fala que é o principal engrenagem... Acredito, de verdade. Acredito, né? Que é a principal engrenagem que tem na tua empresa. Você achava ou acha que as empresas que você tem, né? Da academia, é o mesmo público, a mesma persona ali, que é o da lanchonete, por exemplo? Totalmente diferente. Por que é diferente? O que é diferente? Porque eu penso assim, tô falando aqui de uma forma crua, assim, de bate-pronto, né? Pô, jovem, universitário, né? Ou alguém que gosta de um lifestyle, gosta de comer, enfim, gosta de viajar.
na minha cabeça tá ali, tá conversando. Não tem nada a ver. Não, assim, acho que algumas personas podem ser parecidas, mas não todas. Por exemplo, na academia tem várias... A gente atende um público de várias personas diferentes, né? Por exemplo, você vai pegar natação lá, tem natação infantil. Então, assim, as crianças que estão na natação infantil, os pais colocam os filhos dentro da piscina pra quê? Né? O ponto 1, não morrer afogado. É pra isso, na real, né? Depois, é óbvio, se ela gostar do esporte, poder seguir naquela carreira, pô, legal, show. E é um esporte, é algo positivo pra colocar na infância. Mas o primeiro ponto, a preocupação do pai é que o seu filho não morra afogado. Fato. Então, a minha primeira necessidade que eu tenho que, quando eu for vender esse produto, eu tenho que conseguir entregar exatamente isso que é o que o pai tá buscando no primeiro momento. Depois ele vai pensar se a pessoa gosta, se a criança gosta do esporte ou não. Mas primeiro ele não quer correr esse risco quando ele for na praia, quando tiver uma piscina numa casa de praia, em algum momento, ele não quer estar preocupado com o filho dele. Né? Ele quer que o filho dele saiba se virar, porque a gente vê vários casos, né, infelizes que acontecem isso e vai sempre acontecer. Então, assim, a persona da piscina é essa. Aí tem a persona da piscina que o cara gosta de lazer, ele quer fazer uma atividade física, tem vários objetivos, aí tem a musculação, tem as aulas fitness. Então, assim, são várias personas diferentes, porque a musculação dentro tem o bodybuilder, que ele gosta muito do esporte, da modalidade, e mesmo se ele tivesse lesão, se ele se machucasse, ele ia continuar treinando. Não importa. Por quê? Porque aquilo passa, é um esporte para ele. Tem a pessoa que quer emagrecer, tem a pessoa de mais idade que quer ter uma qualidade de vida maior, ou que está com um problema de mobilidade, né? E às vezes você sabe que a pessoa não consegue subir uma escada, não tem mais independência, né? Você chegar no final da sua vida e aí você ir perdendo a independência, a autonomia, é triste, né? Porque assim, envelhecer assim não é bom, né? É verdade. Então, tem essa persona também. Então, aí então você está dizendo que de um lado o público é muito mais abrangente do que do outro, por exemplo. Aí você vai pro CrossFit, pro box. Por mais que seja uma academia, outro box, é a mesma persona? Não é a mesma persona. Porque aquele público Tem uma racha ferrenho de crossfiteiro e bodybuilder, né? Pô, eles se odeiam na internet. Mas assim, o público do CrossFit é um público que quer se desafiar. Não importa a idade, não importa quem tá lá, ele quer superar. É um esporte e superação pura. Então, assim, isso é muito o DNA dessa atividade de cross-training. Então, já é outra persona. E quando eu abri também, e falei, é igual academia. E eu fui errando, até entender quais são as diferenças. E hoje é outra coisa. Toda a configuração da academia e do box são totalmente diferentes. O jeito de entregar, o jeito da comunicação, o jeito de colocar as atividades, totalmente diferente. O restaurante também, né? Depende do público que você quer atingir, depende do ticket médio que você quer para aquele restaurante. Quero abrir uma hamburgueria. Não, quero um japonês. Muda toda a sua cozinha, muda toda a sua operação, todo o seu atendimento. É bem, assim, complicado. Por isso que, quando você está no lazer, você acaba não reparando nisso. Entendi. Hoje é impossível ir no restaurante e não reparar tudo. Porque é aquela questão também do empresário, do empreendedor. Você fica ali olhando e fala, isso aqui podia ser diferente, isso aqui podia ser... Você já sabe disso. E, quando tá demorando, você já sabe às vezes por quê. Será que alguém faltou? Né? Porque às vezes alguém faltou na cozinha. Várias vezes aconteceu isso comigo no Fit and Fun. Eu já tive que ficar de louça na cozinha, já tive que preparar poke, salada, ficar no bar, atender mesa. Então, assim, eu já fiz de tudo no restaurante. É o outro lado que as pesas não... Não, ninguém nunca vê. É o bastidor, né? Ninguém vê. Ninguém vê. E, tu falou de algumas coisas que... Eu até tava dando uma pesquisadinha hoje à tarde no site dos senhores, né? E eu vi que vocês promovem cursos. Eu não sei se isso veio agora na tua gestão ou se já existia antes. Né? Tu falou de várias competências aí que você percebeu que tinha que ter pro setor de hotéis, lanchonetes, bares, afins. Vocês hoje em dia, se preocupando com isso, colocaram à disposição dos associados ali cursos para poder capacitar. Fala um pouco disso aí, cara. Por que você percebeu que isso era uma falta que tinha na... Essa é a principal dor do setor. A principal dor do setor, acho que até do Brasil, né? Que a gente vê... A capacitação. Capacitação da mão de obra. Né? Todo mundo precisa contratar. Todo mundo precisa contratar. As pessoas, às vezes, querem trabalhar, mas elas não estão capacitadas. E aí fica nesse turnover, né? Que a pessoa, às vezes, não se encontra no setor, ou, às vezes, a própria empresa não quer ficar com ela. Por quê? Porque ela não tem, às vezes, as qualificações necessárias, mínimas necessárias, para poder desenvolver aquele serviço, né? Aquele emprego. E essa capacitação é tanto para quem é o funcionário, né? A pessoa que quer entrar dentro do setor como um empregado, mas também para a empresa ou não?
Não. Hoje a gente tem um plano também de fazer para o empreendedor, né? Mas assim, hoje a nossa capacitação é totalmente direcionada para o empregado. Tá. É engraçado porque o nosso sindicato é patronal. Sim, né? Então a gente perfeito. representa as empresas. Isso, por isso que eu te perguntei. Porque vocês representam a empresa, mas está preocupado com a prestação de serviço e da qualidade dos empregados. Obviamente, foi uma negociação que a gente fez na nossa convenção coletiva junto com o Sintores, que é o nosso sindicato irmão dos empregados, porque é uma preocupação nossa, só que assim, a principal dor nossa era justamente capacitação. Então, a gente conseguiu um caminho de a gente assumir essa questão da capacitação do nosso setor e poder propiciar de graça, né? A gente faz isso de forma gratuita. Uhum. Hoje a gente tem 14 cursos gratuitos no nosso setor. Eu vi lá que é bastante coisa mesmo. Bastante coisa. Tem desde inglês para gastronomia, para hotéis, camareira, recepção de hotel, tem bartender, barista. A gente tem 2 cursos de barista, um mais iniciante, outro mais avançado. Tem de culinária japonesa. A gente tem muito curso. E justamente por isso, porque a nossa preocupação é o que a gente mais investe hoje nos senhores, é em capacitação. Porque a gente sabe que tem essa dor, a gente não resolveu, obviamente, ainda, mas... Até porque, mesmo ofertando esse serviço ali, essa capacitação, tem a parte da responsabilidade da pessoa de ter interesse, né? E interesse em se capacitar, né? E hoje em dia, nos senhores, é surreal, porque hoje a gente tem um gerente exclusivo que a gente contratou na nossa gestão agora. A gente contratou um gerente que trabalhou muito tempo em navio e tem esse conhecimento, essa expertise, justamente tanto de bar, quanto de restaurante, quanto de hospitalidade, para justamente, assim, conseguir, né, colocar o conteúdo programático que a gente precisa, fazer essa filtragem dos alunos, porque a gente sabe, os alunos, não adianta você se inscrever, né, se você não for frequentar a aula ou se você não tiver o perfil de entrar no nosso setor, porque a gente não quer fazer um curso para a sociedade. Esse daqui é um curso para a sociedade. Não é. Esse é um curso para o nosso setor, para você trabalhar dentro do nosso setor, ou para você fazer uma reciclagem, você já está dentro do setor e você quer melhorar, quer ter um conhecimento novo, ou você que quer entrar no setor, mas não se sente confiante, tem 14 cursos para você ficar confiante com algum deles e você poder, né, prospectar alguma vaga nessa função. Então, nossa preocupação é essa, por isso que a gente filtra primeiro as inscrições, porque de nada adianta a gente estar com a sala cheia se a gente não está entregando para o mercado, que é a nossa função. E eu imagino também que, eu não sei, aí é uma pergunta, a pessoa que já está no setor, já está empregada, ela poderia fazer também o curso, ou não? Com certeza, não. Para poder se reciclar Pode. E poder se aprimorar, porque às vezes ela entrou, está há 10 anos, e o que aprendeu ali no dia a dia, né? Não tem alguns conceitos que às vezes, né, precisa ter e não tem, né? Não, quando eu estava no Fit Fan, eu sempre mandava os novos funcionários fazendo os cursos. Sempre. Por quê? Porque a nossa preocupação não é um curso teórico. Né? A gente vê, às vezes, algumas faculdades, alguns outros, né, sistemas, eles, né, fazem também cursos da nossa área, só que a nossa preocupação é diretamente prática. A gente quer o professor que está no mercado, não pode também ser um professor que nunca pisou numa cozinha, ou pisou há 20 anos atrás numa cozinha e vai ensinar. Pô, as coisas mudam, o ritmo é diferente. Então, assim, nossos professores, eles estão na prática, vivendo aquilo, e eles só ensinam as coisas práticas. Não ensinam blá, 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 Entendi. ou nome difícil, não importa. Eu tenho... quando a gente fala de sindicato, o advogado, ele... Bom, quando a gente... digamos assim, a gente recebe um cliente lá, né, que foi demitido de uma empresa, enfim. Uma das primeiras coisas, independentemente se a pessoa tem direito ou não, do que concerne a CLT, né, a primeira coisa que a gente olha é a convenção coletiva. Porque vocês têm um poder de estender alguns direitos desses trabalhadores ou conceder, flexibilizar algumas questões, né? A gente faz isso. Faz isso. Anualmente a gente muda isso. Então, assim, tem essa vigência ali, né, do sindicato. Então, como é que funciona isso aí na prática ali? Porque a gente está do lado de cá, como advogado, a gente olha a convenção coletiva e nós olhamos com um viés. Qual que é o viés? De saber se existem direitos que estão sendo negligenciados pela empresa e que não estão de acordo com a CLT. CLT não, perdão, com a convenção. Porque a convenção ela tem esse poder de lei ali na relação de trabalho, né? Como é que é isso aí na prática? Como é que senta sei lá quantos empreendedores... Como é que funciona? Senta todo mundo lá? Como é que funciona isso aí na prática ali, velho? Do lado de cá, né? Do lado de a gente monta sempre uma comissão. Tem um período de negociação, né, coletiva do dissídio. E a gente monta uma comissão e vai os representantes, né, que geralmente é a diretoria do Sindicato dos Empregados, vai os representantes do Sindicato Patronal, e cada um tem sua proposta, sua ideia do que pode ser melhorado. Tem algumas pautas que são sensíveis para a gente,
outras pautas são sensíveis para os sindicatos dos empregados e a gente tenta fazer uma composição da melhor forma possível. Você pode falar qual que normalmente é a que dá mais desgaste para as partes ali, da parte patronal e do empregado? A primeira é sempre ser reajuste salarial, Tá. sempre vai ser, esse é o primeiro ponto, né? Porque é o que mais chama atenção. Então, e aí vem aquelas relações de vai colocar inflação, né? Tem que reajustar pela inflação. Isso daí é o óbvio, mas não é garantido também. Então, assim, vai reajustar a inflação, não vai reajustar a inflação. Além disso, vai ter ganho real, né, no salário. Também é uma briga ferrenha por isso. Eu falo, pô, às vezes o nosso setor não tá tão bem assim, né? Tá pagando conta da pandemia e às vezes fala, pô, tá pagando conta até hoje. Duvido que vocês estejam pagando conta até hoje. Não, estão pagando conta até hoje sim. Mas assim, como que às vezes você consegue fazer o outro lado entender a sua realidade, que você não tá, às vezes, sacaneando ou não querendo passar aumentar algum direito. Então, assim, a gente tem uma felicidade de ter uma relação muito boa dos dois sindicatos, e de tentar construir. Tanto é que essa questão dos cursos saiu de uma negociação nossa para a gente poder ter uma verba destinada justamente para capacitação que veio da convenção coletiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente negocia algumas coisas que são inúteis, né, hoje. Porque, assim, quando você falou que dessa discussão surgiu a questão da capacitação, é sempre aquela questão, o empregador, ele cobra tal postura do empregado. Aí o empregado fala, pô, mas você não propicia ali algo para que eu atenda essas expectativas, né? E aí sempre fica também uma discussão no campo das ideias abstrata que não resolve nada. E é isso que você falou, um esforço ali sem ter algo concreto ali, uma resolução, não anda para nada. E aí fica uma discussão que vai ficar aí para anos e anos, né? Sem a coisa andar, né? Não, sim, mas assim, é difícil. Esse momento de negociação né, que nem na TV, é tudo bonitinho. É um momento complicado, que tem que ter muito jogo de cintura dos dois lados, porque é muito tenso, né? Cada lado tá lutando pelo seu interesse, óbvio, mas ainda assim a gente tenta ter muita empatia dos dois lados também para conseguir chegar. Então, todo ano a gente acaba mudando a convenção coletiva, todo ano. Isso é muito bom, e para construir, né? Nosso setor específico, a gente tem a questão do convênio odontológico para todos os empregados que estão na categoria, tem o convênio médico que também está incluso, tem a questão dos cursos. Então, eu acredito que todos esses anos, né, de construção dessa convenção coletiva que a gente tem hoje foram anos positivos. Eu acho que o nosso salário está bem enquadrado, né, dado o estado de São Paulo, né? Óbvio, todo mundo quer sempre ganhar mais. Claro. Eu também quero ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais, eu acho justo. Mas, assim, faz sentido, né, no nosso setor, na nossa macroeconomia, porque a gente tem que analisar o que está acontecendo no país, né? Porque a gente sabe, a população consegue perceber que hoje em dia tudo cada vez mais caro, né? E ainda, às vezes, a gente que nem escuta o vídeo da semana, o presidente falando, né, se você acha que é caro, não compra. Então, assim, um bar, restaurante, hotel, terrível. Não tem essa. Sim. Se você vende aquele insumo, você vai ter que comprar aquele insumo. E aí, quem vai pagar essa conta? As pessoas têm que entender que quem paga a conta é sempre o consumidor final. Nunca a empresa, porque a empresa precisa ter lucro. Exato. Não existe ONG ali. Então, assim, se você não tem lucro, que é a sua remuneração do empreendedor, o lucro é a remuneração do empreendedor. Então, assim, se você não tem, você fecha, você vai falir. Simples assim. Então, quando às vezes tem algum aumento de imposto, que nem a gente é muito ativo nessas coisas, teve o Tarcísio quis aumentar esse ano o aumento do ICMS do nosso setor e ia triplicar, né, quadruplicar, na verdade, o nosso ICMS. E através da nossa federação, que é a Foresp, a gente brigou e mostrou justamente para a questão do secretário de Economia e tudo mais, qual é o impacto que ia ter no setor, na verdade, e nas pessoas, na população, né? Quando você quadruplica um imposto, né, que vai afetar diretamente, não é o restaurante que vai ficar com esse imposto, né? Não é, você vai repassar no preço, porque senão você não sobrevive. Claro. Então, assim... Só que isso gera uma consequência que, no final das contas, as pessoas vão ficar desinteressadas de frequentar ou de consumir determinado produto, porque não vai entrar mais no orçamento no que ela pode... E aí, é isso que você falou, quem sofre é a ponta final e é um efeito cascata, né? E aí, nesse ponto, que às vezes a gente vê algumas ocorrências que aparecem nos diversos meios de comunicação, né? Que às vezes colocam o empreendedor ou o empresário como um lado negativo da situação, mas no final, né, quem emprega é o empresário, né? Não é o governo. Né? Às vezes a gente fica nesses discursos vazios, mas assim, quem dá emprego, quem convive com o empregado ali, quem dá todas as condições, e que cada vez mais empregados possam abrir empresas também e viver o sonho do empreendedorismo, caso seja o seu desejo também. Sim. Né? Então, assim,
E no final, às vezes a gente é taxado como vilão, sendo que a gente está muito preocupado, né? Eu acabei de contar o relato da pandemia, estava muito preocupado mais com meus empregados também, com a minha família, mas com meus empregados. E porque a nossa relação é de interdependência, né? Eu necessito deles, eles necessitam de mim. E aí a gente vê, às vezes, algum discurso que fala assim, não cola. Em vez da gente ver, às vezes, os nossos políticos falando, vamos cortar na própria carne, porque é assim que acontece na empresa. Se às vezes você está recebendo, tem um faturamento, né? Um salário qualquer, né? Faturamento. E aí você tem um nível de custo, se no final tá vermelho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar. Ou eu tenho que aumentar a quantidade a torneira, abrir a torneira e aumentar chegar... a receita. Aumentar a receita ou diminuir custo. Mas assim, o que a gente vê hoje em dia, né? No nosso país, aí no geral, a gente vê que eles só querem, na verdade, aumentar a arrecadação do governo, que é através de impostos ou através de qualquer outra coisa. E ninguém quer acordar os benefícios. E a gente sabe que quando a gente passa por um momento difícil na nossa vida, né, pessoal ou empresarial, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, né? Tem que cortar na carne. E às vezes a gente não vê isso na parte pública. É o que revolta tanto. Aí a gente vê essas declarações, né, da presidência, mas também a gente vê de governadores, não tem, né, direita e esquerda nisso. Sim. Tem mais a questão de quem está num lugar público, às vezes não entende como o público tem no dono. Ele acha que não tem dono, se não tem dono, ele pode pegar. Né? Eu vejo esse entendimento. Então, é para isso que a gente luta, na real. Foi por isso que eu quis te trazer aqui. A gente está assim, caminhando para o final, infelizmente. Mas eu tenho 2 perguntas para te fazer. E a importância disso é porque você traz esse outro lado. Né? Nós atuando ali no direito do trabalho, trabalhando via de regra para o reclamante, para o empregado... Nós também sabemos que existe um outro lado e existe toda uma situação muito complexa que você acabou de falar aí. Você falou, as reuniões que tem lá são exaustivas e não é uma coisa ali de, né, cansativo. E eu imagino, por quê? Porque cada um está lutando pelo interesse da sua classe ali, né? Então, o que eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira delas, qual é a expectativa agora para os próximos anos, para os próximos meses da sua gestão lá? Eu até, se eu não me engano, eu vi uma notícia que vocês estavam tentando desenvolver um sistema para poder fazer um mapa, né, do setor aqui na região, porque você falou que isso é bem preciso e tal. Como é que está isso aí, esse projeto? Quais são as expectativas agora para o próximo ano? E a outra pergunta eu faço depois aí. Espero tu responder. A expectativa que a gente tem. Se a gente quer revolucionar, a gente precisa ocupar o nosso espaço, né? Tanto na mídia para andar com as pautas. A gente teve uma pauta de final de ano que a gente acabou tendo uma vitória muito importante, que foi justamente a abertura dos quiosques na virada de ano. Há 4 anos não abriam, né? Os permissionários não poderiam abrir. E por uma decisão totalmente isolada e pouco empática, né? Que sempre colocava a culpa... Bem arbitrária, né? Totalmente arbitrária e sem motivo, sem dado, né? A gente foi fazer reunião com a Polícia Militar, eles mostraram os dados que eles tinham sobre as ocorrências e a gente só quis mostrar que não tem correlação entre o comércio aberto e mais ocorrências de final de ano. Porque não diminuiu por 4 anos. Não diminuiu, sempre teve, inclusive com o comércio fechado. Então, é o que a gente falou, na verdade, o comércio aberto, o que ele predispõe a ter? Mais segurança, porque não tem depredação. Você está cuidando daquele seu bem, você que está trabalhando, você está cuidando daquele seu bem. E o que aconteceu no final das contas a gente conseguiu a abertura dos quiosques e não teve nenhuma ocorrência nesse final de ano. Caramba, então foi uma corroborou tudo que a gente falou e que, na verdade, assim, é aquela questão, é o óbvio. Mas para a gente conseguir fazer o óbvio, a gente tem que colocar uma energia absurda, não só com os vereadores, mas principalmente com mídia, trazer os permissionários, fazer a população de Santos enxergar eles e entender a necessidade. E isso foi muito legal, porque a própria população nas redes sociais, todo mundo apoiou a abertura dos permissionários. E isso é muito legal. Então, assim, o nosso objetivo é cada vez mais ocupar esse espaço e apontar o dedo nas coisas que são absurdas, né? Em questão de legislação, totalmente antiquada. Agora, a nossa pauta que a gente está brigando é o Código de Posturas da cidade de Santos, que é de 1968, extremamente arcaico, com vários artigos totalmente sem noção. E, assim, são 640 artigos que o empresário, além de toda a legislação que já tem que seguir, além de toda a questão de visão sanitária, tem os artigos do Código de Postura da Prefeitura que também tem que seguir. Então, assim, é uma burocracia e a gente vê, às vezes, uma indústria da burocracia
o empresário ele acaba tendo que comprar algumas facilitações de uma empresa para fazer um laudo, e é uma coisa que não precisaria, na real. Esse dinheiro é aquela mesma coisa do imposto. Quem vai pagar é o consumidor. No final, vai chegar mais caro para a população aquele produto, que não precisava, é inútil, mas às vezes a gente vê alguns burocratas, né, que ficam numa salinha fechada, que tem zero conhecimento de causa, eles começam a decidir aquilo porque eles acham que na cabeça deles aquilo está correto, e que no final quem a gente tem que pagar. Por isso que a gente está pedindo no Código de Posturas a nossa participação, né? Até o prefeito de Santos, Rogério Santos, ele emitiu no Diário Oficial desse ano, montando um grupo técnico, né, no Código de Posturas, e nesse grupo técnico tinham 5 secretários e um representante do gabinete dele no grupo técnico. A gente pediu, a gente recebeu o ofício de voto de resposta dizendo que a gente não ia estar no grupo técnico porque só os secretários estariam, e quando fosse o momento adequado, seria chamado para ser ouvido. E aí o que a gente colocou justamente o secretário do comércio não está no grupo técnico para discutir o comércio, e também não tem nenhum comerciante no grupo técnico. Então, loucura. Assim, de todo mundo que está ali, quem entende é a gente, né? Quem entende é quem está no comércio. Não só a gente do setor de bar, hotel, restaurante, mas dos outros setores do comércio também entende das legislações que vão ser seguidas. Então, assim, essas pessoas não estão sendo ouvidas. Então, a gente tem que correr de todas as formas para conseguir mudar isso, porque, é desde 1968 que a gente segue umas absurdas. O interesse popular nem é mais o mesmo, é outra geração. Tem cada artigo que se você falar, se você ler assim, você fala assim, cara, não é possível que tem que seguir. E eu duvido que alguma empresa siga eles. Se tiver uma fiscalização, a prefeitura, se tiver uma intenção negativa, ela vai... Cara, às vezes nem o próprio legislador... sabe tudo aquilo, não sabe. Eu no caso, não vai saber, como eu sou nerd, no meu caso, eu fui atrás, eu fui ler todo o código. Não, mas pega o fiscal lá, vai lá, não vai saber. Arthur, a gente teve uma conversa recente com a doutora Tamires, e ela trabalha no setor que é voltado para empresas, né? Que é essa minha última pergunta. Você, não só como empresário, também é presidente de um sindicato patronal, vocês prestam serviços diversos, né? A complexidade que envolve não só ser empresário, mas também presidente de um sindicato, são várias competências que precisam ser agregadas, que você precisa ir atrás, né? Para o mundo jurídico e do advogado, como é que ele entra nesse setor? Como é que ele consegue se habilitar para poder prestar um serviço para um sindicato? Qual o papel do advogado numa discussão sindical como essa? Porque envolve, mais uma vez, um conhecimento técnico, alguém especialista, alguém que está lidando com o direito do trabalho como um todo, num momento ainda mais abrangente. Como é que funciona essa questão jurídica, assim, que é, querendo ou não, uma base bem sólida aí para qualquer tipo de discussão, seja no âmbito municipal, na Câmara Legislativa, ou então na criação e elaboração de acordo coletivo? Eu acho que, assim, quando você quer entrar num setor específico, você tem que estudar muito o que aconteceu naquele setor e quais foram as mudanças que ocorreram na questão de convenção, né, e legislação, porque tá com aquela convenção que está hoje, né? Eu acho que é importante ter essa história, e a gente é super bem assessorado no nosso caso, né? Tanto no nosso caso quanto do outro sindicato, tem sempre um advogado à mesa, nunca é só a diretoria, é sempre um advogado assessorando, e justamente que tenha participado desses momentos, né, de transição, para acabar não entrando em algumas, não sei como se chamaria, mas assim, ilegalidades ou incoerências que pode afetar a norma constitucional ou alguma outra coisa, né, perda de direitos. Então, a gente está sempre super bem assessorado, mas uma coisa simples, né, que às vezes eu vejo isso muito acontecer. Cara, tem muito advogado que não lê a própria convenção coletiva da classe, né? Você vê, às vezes, acaba pegando setores diferentes, advogado que vai fazer um trabalhista, né? Putz, isso é muito comum. O cara junta uma convenção de um outro setor que... Nada a ver. Às vezes não é nem às vezes tem dois problemas. Do setor não ser o mesmo, que isso é um absurdo, ou às vezes é de outro estado. O cara pegou a convenção de outro estado, não é nem do próprio estado dele. É de outro... Junta uma coisa que não tem nada a ver com nada. Então, assim, às vezes o mínimo, né? Às vezes menos é mais. O mínimo é já o mais importante. Pô, pega a convenção atualizada e lê de verdade. Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente muda todo ano. Todo ano a gente muda uma coisinha ou outra que impacta diretamente. Porque se não impactasse diretamente a ponta final, a gente não mudaria. Perfeito. Então, para chegar naquela mudança, é porque teve, às vezes, uma vírgula, né? Um pontinho para cá, um pontinho para lá. Mudou todo o entendimento. Perfeito. Então, se a gente se desgastou... Pô, passou várias reuniões. Na última convenção, acho que a gente fez 8 reuniões. Extremamente desgastante para chegar no lugar final.
E se a gente trabalhou tanto para chegar naquele momento, você como advogado que vai defender o seu cliente, qualquer que seja dos lados, pô, você tem que dominar aquela convenção para você, às vezes, não cometer algum deslize no meio do caminho, ou, às vezes, você pedir coisas que nem a gente vê muito, acúmulo de função. Pô, tem lá um artigo na convenção coletiva, no nosso caso, que não tem acúmulo de função no nosso setor. Tá lá escrito nossa convenção. Então, assim, aí você vai lá e pede a do acúmulo de função. Por mais que eu vejo muitas vezes, né? Aí eu já vejo como empreendedor, né? O advogado, ele só abre lá o código lá, coloca tudo, se você não responder alguma coisa, já ganhou e tudo mais. Então, assim, eu vejo um pouco desse lado, que não acho o melhor lado dos mundos, é uma tática válida, mas, assim, pô, faça um negócio, né? E gaste sua energia nas coisas que você realmente acha que estão inadequadas e estude. Eu acho que a principal questão estuda a convenção coletiva. Ela demorou muito para ser feita, né? Teve muita energia e tem coisas importantes ali que às vezes passam despercebida, né? Seja para um lado ou para o outro. Então, minha principal dica era essa, da questão da convenção coletiva, porque CLT todo mundo sabe, né? De código salteado, mas convenção coletiva muda muito. Inclusive, os advogados têm uma briga ferrenha aí para que seja feita uma atualização, né? E seja feito um código ali, uma coisa processual para reformular a CLT, porque realmente a CLT, ela infelizmente é uma coxa de retalhos, né? E aí fica uma coisa também que dificulta. Mas realmente é aquilo que eu falei no início, né? Ele precisa... Foi o que eu falei, lá no escritório, a primeira coisa, cara, que a gente olha é a convenção coletiva. A gente não senta, não faz consultoria, não faz nenhum tipo de reunião sem antes puxar qual que é o sindicato da pessoa, qual que é a convenção, porque tem... Muda muito. Pô, muda o jogo. Muda todo o jogo. E no fim das contas, se o advogado ele não é diligente nesse sentido, são os honorários dele que estão em jogo, né? Porque a prática da advocacia trabalhista é você cobrar no êxito. Sim. Né? É o comum. Então, tu vai cobrar no êxito e tu não vai ter uma diligência para saber e apurar qual que é o valor daquela causa, qual que é o valor que você vai atribuir àquela petição, enfim. Então, é bem complicado. Arthur, obrigado por você ter vindo hoje aqui. Você, a sua equipe, né? A gente abusou da boa vontade de vocês. E eu queria que você desse as suas últimas palavras aí para as pessoas, para os comerciantes da região, para os jovens empreendedores aqui de Santos, que é uma região assim fantástica. Eu sou fã aqui Dificilmente um santista sai de Santos, cara. Dificilmente. É igual carioca. Dificilmente um carioca vai sair ali da gema do Rio de Janeiro, né? Então, dá as tuas últimas palavras aí pro nosso público aí. Não, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de novo. Fiquei muito feliz, bate-papo leve, divertido, e contando um pouco da história, um pouco das visões, né, trocando essa ideia. Queria falar principalmente para o nosso setor, né? A gente está aqui trabalhando, né, uma diretoria muito competente, colocando muita energia, muita intensidade para justamente a gente conseguir avançar nas nossas pautas. A gente já teve essa vitória que a gente falou agora dos quiosques, estamos lutando pelo código de posturas. Vamos lutar também para a pauta das pessoas em situação de rua, que é uma pauta muito sensível, não é só na nossa cidade, é na região, no mundo inteiro, mas a gente tem que ir avançando sim, porque hoje a gente vê que a sociedade fica muito refém e às vezes a gente vê que às vezes as pessoas não estão querendo colocar o dedo na ferida que deveria ser para resolver da melhor forma possível para todo mundo. Então, a nossa função de estar colocando luz nos absurdos, a gente vai estar fazendo. A nossa diretoria é uma diretoria muito corajosa, né? E que quer realmente colocar uma marca positiva no nosso setor e colocar o setor no lugar que ele merece. Então, assim, falta de energia, de intensidade, a gente vai ser incansável, né? Nas nossas disputas, nas nossas realizações, a questão da capacitação, a gente vai ampliar cada vez mais, ampliar o número de cidades que a gente vai atender. A gente não quer atender só na nossa sede em Santos, a gente vai atender também esse ano, vai atender em Guarujá, né, vai atender em outras cidades que a gente tem que fazer parceria, né, com o setor público também para conseguir colocar esse curso adiante. Então, a nossa ideia nesses 3 anos de gestão que a gente tem aí pela frente, é que você, que é do nosso setor, você se sinta super bem representado, né? Que você cada vez queira participar mais, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho voluntário, ninguém aqui está aqui do nosso lado tem que ser empreendedor, mas ninguém é remunerado, a gente faz realmente porque a gente acredita que o nosso trabalho ele vai causar um impacto positivo e a gente sabe que está causando esse impacto e cada vez mais a gente quer o nosso setor ocupando o espaço que ele merece. E para você que vai empreender, vai abrir sua empresa, né, vai por esse caminho, saiba que nem sempre você vai ter o resultado que você imaginava quando você começou seu sonho. E aí esse é o verdadeiro teste, né? Até uma questão
de acreditar, de crer, né? Eu sei que também é cristão. Assim, se você acha que aquele é seu caminho, né? Se você sente que esse é o seu propósito, você sabe que Deus te capacita no meio do caminho. Então, se você acredita, continua, né? Vai até o final, se é seu sonho, né? Não é só remuneração, é muito também da paixão que você tem pelo aquilo que você faz. E vai até o final, porque eu tenho certeza que no final sempre dá certo, né? Se não deu certo é porque ainda não chegou e realmente você tem que lutar, muito suor, né? É muito solitário também, né? Você vai ter que assumir essas responsabilidades, mas é isso, eu acho que você acredita, coloca seu sonho, vai pra cima, que nem, por exemplo, eu tenho certeza que esse podcast é um sonho também que está sendo realizado, eu sei o quanto difícil é começar novos projetos, mas se você acredita, vai até o final, não deixa ninguém te falar o contrário, né? E continua, porque só você sabe as lutas que você tem e os seus sonhos, né? E tem que realizar. Obrigado, né? Super grato. Arthur, tamo junto. Obrigado. É isso aí. O que o Arthur comentou hoje não é só relevante para advogados, mas para você jovem que também está indeciso, né? O período da graduação é um período muito... momento de indecisão, às vezes você não sabe por quais caminhos seguir, né? Então, trazer pessoas dessa envergadura é importante para te mostrar ali quais são os caminhos das pedras, mas também te mostrar as consequências e as responsabilidades de ter uma empresa, enfim, independentemente do caminho que você vá seguir. Então, esse foi o episódio. Eu não preciso pedir para você comentar aí, deixar um like, compartilhar com quem você ama, porque se você não compartilha esse podcast com quem você ama, você não ama, você gosta. Beleza? Obrigado, boa noite, valeu!